Olá, está começando Pare e Reflita, mais um devocional para as nossas vidas. No livro de Timóteo, capítulo 4, verso de número 12, diz assim: Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O nosso tema de hoje é Meu Pai, meu exemplo. Aquela famosa frase que diz que o exemplo ensina mais do que as palavras é muito real. E percebo isso na minha casa. Meu filho Benjamin, de 3 anos, muitas vezes não faz aquilo que falo para ele fazer, mas as minhas ações ele repete de forma instantânea. É incrível como ele absorve o meu comportamento muito mais do que as minhas palavras. E a força do exemplo de um pai na vida de um filho é muito forte. As decisões dos filhos, o caráter dos filhos, o comportamento dos filhos é muito influenciado pelo comportamento do pai. Eu costumo dizer que meus maiores discípulos são os meus filhos. Então, repousa sobre nós, os pais, uma grande responsabilidade, porque se o nosso comportamento influencia os nossos filhos, precisamos ser um exemplo de um procedimento, ser um exemplo de caráter. E olhando para o texto de Timóteo que nós acabamos de ler acima, diz que é necessário ser exemplo em 5 áreas da nossa vida. A primeira área, a palavra. A segunda área, o procedimento. A terceira área, o amor. A quarta área, a fé. E a quinta, a pureza. Nossos filhos ou discípulos precisam ver em nós um amor e compromisso profundo com a palavra de Deus. Uma leitura diária e uma prática da palavra. A prática que nos leva a viver a palavra. O nosso procedimento precisa ser um modelo para os nossos filhos. Como falamos, como respeitamos as pessoas, como usamos o nosso dinheiro e muitas outras coisas da nossa vida. E quando se fala em amor, os nossos discípulos precisam ver em nós uma capacidade muito grande de amar a Deus e de amar as pessoas. E a nossa fé precisa ser contagiante, a ponto deles crerem em Deus por causa da nossa fé firme, que contagia, do nosso estilo de vida de fé, de crer no invisível. E por último, a nossa pureza, a nossa força de lutar contra o pecado e ser vitorioso, de negarmos a carne para sermos pessoas espirituais. Agora, pare e reflita. Nós somos exemplo para os nossos filhos ou para os nossos discípulos? Eu quero te convidar a orar junto comigo, pedir ao Senhor que nos leve a esse lugar de sermos um exemplo, de sermos uma referência para os nossos filhos e para a próxima geração. Vamos juntos orar? Pai, nós queremos colocar as nossas vidas, nós que somos pais e que um dia seremos pais, ou nós que fomos colocados como um referencial na vida de outras pessoas. Nos ajude, Senhor Deus, a ter um procedimento correto. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer com que a nossa vida seja um reflexo do seu caráter, Jesus. Nós queremos acertar na criação dos nossos filhos. Nós queremos ser um pai que ensinou com palavras, mas também ensinou com exemplos. Nos leva, Senhor Deus, a esse lugar onde o nosso comportamento também educa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Querido, que você tenha um dia na presença do Senhor.